Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Antes de eu ler junto com vocês o capítulo 3, eu vou ler 2 versículos do capítulo 2, mas vocês não precisam abrir, vocês só vão ouvir, não precisa passar também no telão. Mas também eu quero antes relembrar para vocês o que fala no capítulo 1, tá? Então assim, o livro de Samuel, gente, ele recebe o nome um dos maiores profetas daquele tempo, né? E o primeiro capítulo do livro de 1 Samuel vai falar sobre o nascimento de Samuel, filho de Eucana e de Ana. Ana era estéril. E uma vez, num culto anual que tinha, Eucana pegou a Ana, sua esposa, e eles foram até Ramá, onde ficava o tabernáculo. E lá, gente, Ana, em um ato de desespero, fez o quê? Um voto com o Senhor. E ela disse que se Deus desse para ela um filho homem, ela o entregaria para servir ao Senhor perpetuamente diante dos sacerdotes. Deus, então, atende o pedido de Ana. Ana engravida e dá à luz, então, a Samuel. Samuel fica com Ana até o desmame, que naquele tempo era mais ou menos 3, 4 anos de idade. Ana, no tempo que ela ficou com Samuel, orientou Samuel, cuidou de Samuel, ela vai então até Siló, onde fica o tabernáculo, onde estão os sacerdotes, onde está a Arca da Aliança, que era onde se manifestava a glória de Deus. E ela vai lá e então entrega Samuel, ainda muito pequenininho, nas mãos de um homem velho, piedoso, que era o sumo sacerdote daquela época, Eli. Então você é mãe, gente, você imagina, você pegando aquele filho tão amado, tão sonhado, tão desejado, para entregar nas mãos de um homem que já era velho, né? Tinha umas falhas de caráter, Deus estava tratando com ele. E ir embora, gente, deixar a criança ali. Ana fez isso, Ana cumpriu o seu voto, gente. A Bíblia não fala, mas com certeza não foi fácil, gente. Não deve ter sido fácil. Mas ele estava nas mãos daquele que deu para ela o presente, a promessa. Então, agora, Samuel está aos cuidados de Eli, que era o sumo sacerdote daquela época. Eu vou ler 2 versículos com vocês, que está no capítulo 2, tá? No verso 11 diz assim, ó: Então Eucana, pai de Samuel, voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Gente, observem que Samuel, bem pequenininho, ele já ficou servindo lá com o sacerdote. Ele já ficava ali trabalhando e ajudando nos serviços ali do tabernáculo, supervisionado por Eli. Daí, gente, mais adiante no versículo 18, isso no capítulo 2 ainda, diz que agora ele, um pouco maiorzinho, já ministrava perante o Senhor. Gente, ele já era um ministro dentro do tabernáculo. Colocavam então uma veste sacerdotal nele, a estola, que era uma roupa especial usada por eles. Colocavam no menino e lá ele ficava, gente, ministrando, abençoando, orando pelas pessoas que iam lá, servindo, né, ao Senhor. Ele nasceu para isso. Samuel nasceu para isso. Ainda, gente, muito pequeno. E agora você pensa comigo, gente, esse menino, se fosse nos dias de hoje, ele seria um menino que manjaria tudo de igreja. Ele morava na igreja. Ele dormia na igreja. Ele conhecia todos os ministérios da igreja. Ele sabia de tudo que acontecia dentro da igreja. Sabe, dos bastidores. Samuel sabia de tudo. Por quê? Porque ele morava dentro da igreja. Ele ficava lá, ele orava pelas pessoas, abençoava as pessoas. E aí, gente, agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, tá? Então, você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler ali.
O jovem Samuel, agora, veja bem, ele já não é mais uma criança, ele já é um jovem. Servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. E certa noite, o sacerdote Eli, os olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado num lugar de costume. Também Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o jovem. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui, e correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá se deitar. E ele foi e se deitou. Verso 6, o Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, olha só a expressão, gente, meu filho, não era filho, né, de sangue, mas era filho de criação. Eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Detalhe, olha que frase importante. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Uma pausa aqui. Ué, a gente não viu ali no capítulo 2 que ele já ministrava no templo, no tabernáculo? Que ele já orava, ele já era um ministro. Como assim ele não conhecia o Senhor? Ele era ignorante no intelecto dele acerca de quem era o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó? Ele não sabia, não conhecia as leis de Moisés, os patriarcas? Não, gente, não é isso. Ele sabia tudo isso. O que Samuel ainda não tinha tido era uma experiência pessoal com Deus. Deus o está chamando e ele não está reconhecendo essa voz porque ele não teve ainda uma experiência pessoal com Deus. Ele não reconhece essa voz. Isso, gente, é mais do que conhecimento teológico. Isso é mais do que uma vivência religiosa. Isso é mais do que eu ler a Bíblia todos os dias, de eu frequentar a igreja todos os dias. Isso é muito mais do que eu servir em ministérios. Isso é uma experiência pessoal com o Deus Todo-Criador. Ele sabia tudo sobre religião. Talvez Samuel fosse um teólogo já. Mas ele ainda não tinha tido um relacionamento pessoal com Deus. E uma coisa é eu estudar tudo sobre uma pessoa. É eu conhecer teoricamente tudo sobre ela. Outra coisa é eu conhecê-la intimamente. Ler a palavra, conhecer a palavra e não viver ela, gente, não importa nada. Não me faz conhecer quem é Deus. Eu preciso viver. E outra, eu preciso meditar para que essa palavra me leve a um encontro pessoal com o Deus Criador. Nós vemos aqui que Samuel não conhecia o Senhor. E muitas vezes nós estamos na igreja um tempão. Nós lidamos com religião um tempão. Nós sabemos tudo de Bíblia. Nós sabemos, sabe, a Bíblia de capa a capa para julgar, para apontar, para falar o que é certo, para falar o que é errado. Servimos, lideramos, cuidamos, fazemos um monte de coisa. Mas não conhecemos de fato quem é Deus. Mas não conhecemos de fato quem é o Criador, porque nós não temos um relacionamento pessoal com Ele. E isso não é bom, gente, porque lá em João capítulo 10, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A voz de Cristo, que é a voz de Deus, que é a voz do Espírito Santo, porque misteriosamente os três são um só. Ela é uma voz que é ouvida somente por quem tem relacionamento com Ele. Se você não tem relacionamento com Deus, se você não tem vida com Deus, você não ouve essa voz. E se você não ouve essa voz, você não é guiado,
Você não tem como receber uma direção. Em uma das histórias mais curiosas, gente, da ressurreição de Jesus, Maria Madalena está desesperada na frente do túmulo. Onde está o corpo do mestre? Onde ele está? Ela vê Jesus ali e não reconhece, e pensa que é o jardineiro e pergunta para ele: onde está? Onde você colocou o corpo do mestre? E quando Jesus fala uma palavra, Maria, imediatamente ela se prostra diante dele e diz: meu Rabuni, que significa o quê? Meu mestre. Ela conhecia a voz dele, porque Maria tinha relacionamento com Jesus. Maria tinha Jesus aos seus pés sempre. Ela estava sempre ali conhecendo o Senhor, buscando Ele. E quando Ele falou o seu nome, imediatamente ela reconheceu essa voz. Imediatamente ela sabia, porque ela sabia o jeito que Ele falava o nome dela. Sabe, é igual quando uma pessoa que você conhece te liga. Você já sabe se ela está bem ou mal só pelo tom de voz dela. Não é assim? Quando você tem intimidade com alguém, a pessoa liga para você, o que houve? Não, tu não está bem. A tua voz está dizendo que tu não está bem. Gente, isso é conhecer. Isso é ter relacionamento. Samuelzinho cresceu na igreja, mas não conhecia o Senhor. Está aqui no texto, gente, no versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor não havia ainda sido manifestada a ele. Verso 8. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. E então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o jovem. Gente, olha que interessante. Samuel ouve essa voz 3 vezes. E as 3 vezes que ele ouve essa voz, ele vai na mesma pessoa, ele vai em Eli. Por quê, gente? Se lá onde eles estavam, tinha outros homens também. Ele poderia na primeira vez ir em Eli. Na segunda vez ele podia ir em Ofni. Depois em Finéias. Ou em qualquer outro sacerdote, porque moravam outros sacerdotes lá. Mas por que as 3 vezes que ele ouve essa voz, ele vai no cara que falou para ele o quê? Não te chamei, não te chamei, não te chamei. Sabe por quê? Porque a voz de Deus no nosso coração, ela é uma voz paterna. E é por isso, gente, que o inimigo, ele investe tanto contra a paternidade. Porque ele sabe que se ele conseguir roubar do nosso coração o afeto paterno, ele pode nos atrapalhar no nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes pessoas que tiveram falta de paternidade, paternidade não curada, não conseguem ter um relacionamento com Deus Pai. Não conseguem ver Deus como Pai. E é por isso, gente, que tem tantas pessoas hoje que têm um carinho enorme por Maria e outras santas. Porque, afinal, nossa, Maria é mãe, Deus é pai. Sabe aquele negócio? Mãe é mãe, pai é pai. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer ser para nós o melhor pai desse mundo, gente. E Ele é. Não deixe o inimigo roubar do seu coração o afeto paterno. Não importa como foi o seu relacionamento com o pai, Deus cura. Não importa se você não teve pai, Deus é o seu pai. Ele quer restaurar a paternidade da nossa alma, do nosso coração. Quando Jesus falava sobre Deus, ele dizia, olha só, gente, Jesus falando sobre Deus: vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe. Ainda a sua palavra não veio nem à boca, Ele sabe. A voz de Deus chegava para Samuel e ele dizia: é o meu pai. É o homem que me criou, é o homem que me ama. E é assim que chega a voz de Deus no nosso coração, gente. É uma voz
paterna. E então Samuel corre lá e quando Eli percebe que é Deus, veja bem, Eli já não ouve mais Deus. Mas ele já ouviu um dia. E isso é muito importante porque muitas vezes nós desprezamos as pessoas mais velhas que já viveram o seu ápice ministerial com Deus, suas experiências com Deus, mas que têm muitas histórias para contar. Nós não podemos desprezar essas pessoas porque sempre elas têm algo para nos ensinar. Eu lembro que eu amava ouvir o meu avô. Eu sempre gostei de me sentar com pessoas mais velhas para ouvir as histórias. Meu avô era pastor. Ele plantou algumas igrejas lá em Iraí, gente, muito longe daqui, acho que a fronteira com o Uruguai. E o meu avô sempre contava essas histórias, que ele batizava muitos índios, porque lá foi colonizado pelos índios e porque tinha fila no rio. Então, assim, eu me lembro dessas histórias, foi o ápice ministerial dele, de experiências com Deus, de vida com Deus. Agora ele já era um idoso. Agora ele já era um pastor de banco. Mas eu sempre sentava para ouvir as histórias dele. E nós não devemos desprezar essas pessoas, porque elas sempre vão ter algo para nos ensinar. E agora, gente, Eli vai ser fundamental para instruir um dos maiores profetas a conhecer e a aprender a ouvir a voz de Deus. E agora, nessas instruções de Eli, nós vamos tirar alguns ensinamentos muito preciosos, que vão fazer com que você também aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ser acordado com um card piscando na sua frente, voz a voz, 7 dias de oração, de busca? Você quer? Quer ser despertado? Ele vai dizer para Samuel no versículo 9, olha aí, acompanha comigo. Por isso ele disse a Samuel, vá se deitar. E se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve. E chamou como das outras vezes. Gente, 4ª vez que Deus está chamando. Samuel, Samuel. Olha como ele chama, gente, pelo nome. Pelo nome como quem conhece desde que foi formado no ventre, pelas suas próprias mãos. E Samuel responde o quê? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E daí, gente, do versículo 11 até o versículo 14, Deus vai falar um monte de coisas para Samuel, que não é o nosso tema agora, mas você em casa pode ler, porque essa história é muito legal. Mas eu queria trazer daqui, gente, apenas 3 conselhos simples, que estão implícitos aqui na fala de Eli, que a gente consegue perceber, está subentendido, e que vão nos ajudar a ouvir a Deus. E a primeira delas é, eu posso ouvir Deus. Como assim, gente? Quando Samuel vai até Eli, Eli não despreza essa experiência. Eli não diz para Samuel, ó Samuel, só um pouquinho, dá uma seguradinha aí, tá? Porque o sumo sacerdote aqui sou eu. Se Deus quiser falar com alguém, Ele vai falar comigo. Não vai falar contigo, um jovenzinho que recém chegou aqui. Não, gente. Eli não faz isso. Ele não despreza aquela experiência. Ele entra na mente de Samuel e faz Samuel entender que mesmo ele não sendo ainda um sacerdote, mesmo ele ainda sendo muito jovem, ele pode ouvir a voz de Deus. E aí, gente, essa é a primeira ideia que você precisa ter na sua mente. Você precisa entender que você pode ouvir Deus. Você não precisa ser um pastor. Você não precisa ser uma pastora. Você não precisa ser um líder. Você não precisa estar no ministério de intercessão para ouvir Deus. Não precisa estar no ministério de libertação para ouvir Deus. Não! Deus quer falar com você mesmo, aí onde você está, sendo quem você é. Você não precisa de um cargo, você não precisa de um nome, você não precisa disso para ouvir a voz de Deus. Samuel achava que ele não poderia ouvir Deus, ele ainda não era nenhum sacerdote. E muitas vezes as pessoas ficam, gente, paralisadas, buscando ouvir Deus através de pessoas. Não, você não precisa de
de um intermediário. Deus quer falar com você. Você. E aí, gente, você pode me perguntar, mas como assim, pastora? Deus quis falar com Samuel porque ele era um menino que morava no templo. Ele morava lá no templo. Só que assim, gente, deixa eu te falar algo muito importante. Samuel estava debaixo, gente, de uma aliança que é muito inferior à aliança que nós estamos hoje. Nós estamos debaixo de uma aliança muito maior, gente. Samuel estava debaixo do sacerdócio de Levi. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da nova aliança. Em Hebreus capítulo 7, verso 22 diz que naquele tempo os sacerdotes eram homens falhos, pecadores, que para eles oferecerem um sacrifício por você, antes eles tinham que fazer um sacrifício pelos pecados deles mesmos. Então eles eram homens mortais, temporários, passageiros, gente. Mas hoje, o nosso sumo sacerdote, ele é incorruptível. Ele é eterno. E de uma vez por todas, ele fez um único sacrifício. Ele entregou a sua própria vida. Abrindo assim, gente, todo o caminho ao Pai. Fazendo com que pessoas comuns, assim como eu e você, tenha livre acesso ao Santo dos Santos. Não mais agora uma vez por ano, como na antiga aliança, mas todos os dias, quantas vezes você quiser. Gente, isso é maravilhoso. Você tem livre acesso ao Pai. Em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos um sacerdócio real. Ou seja, pessoas que estão perto de Deus se quiser. Pessoas que Deus vai usar. O Espírito de Deus está sobre nós, se nós crermos nisso. Jesus disse em João 14 que o Consolador viria o quê? Nos guiar. E Ele só pode nos guiar, gente, falando conosco. Fazendo-nos lembrar de tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Paulo diz em Gálatas 4 que o Espírito de dentro de nós clama, Abba, Pai, Paizinho. Ele nos conecta com Deus. E Deus se conecta a nós e fala ao nosso coração. Em Romanos 8:26 diz que Ele intercede por nós, esse Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai nos ligando a Deus e Deus vai se ligando a nós. E por que, gente, que eu estou dizendo tudo isso? Para que você entenda que nesse tempo Deus fala, Deus continua falando. E Ele quer falar com você. Se você lê as cartas do Apocalipse, em cada uma das cartas tem a expressão o quê? Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Deus quer falar com você, meu irmão. É com você. Olha para quem está do seu lado e diz assim, ó, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Desperta. Quando Samuel entendeu isso, gente, ele disse, uau, então pode ser Deus, pai Eli. E ele disse, sim, meu filho. Eu tenho quase certeza que é Deus querendo falar com você. Então o que você vai fazer? Olha a orientação de Eli. Vai, volta lá para o seu quarto, vai se deitar e espera. E aqui, gente, nós entramos no segundo ponto. Primeiro ponto é o quê? Eu posso ouvir Deus. Gente, isso é muito importante, anotem isso. Eu posso ouvir Deus. Segundo, aquietar a alma. Gente, isso é a parte mais difícil nos dias de hoje. A ansiedade que está dominando a mulherada, gente, e agora até os homens. Gente, se nós queremos ouvir Deus, nós precisamos aprender a aquietar a nossa alma. Nós precisamos aprender a aquietar todas aquelas vozes que ficam ecoando no seu coração.
para que a gente possa ouvir a única voz de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos ouvir Deus de qualquer forma. Nós queremos ouvir Deus enquanto a gente faz as nossas tarefas do dia a dia. Sabe? Nós queremos ouvir Deus, a gente vai querendo que Ele vá falando enquanto eu estou assistindo o jogo da Copa do Mundo, respondendo meus WhatsApp. Vai falando, Deus, pode ir falando. Eu estou aqui, mas eu estou te ouvindo. Gente, hoje o mundo está muito estranho. As coisas não são mais como eram antigamente. A gente tem tanta coisa para fazer que a gente quer que Deus seja apenas mais uma voz que vai ali ecoando no meio de outras vozes que vão estar falando ao mesmo tempo. E não é assim que Deus fala. Sabe, é Marta. Marta, gente, foi quem convidou Jesus para ir na casa dela. Ela era a líder daquela casa. E quando ela viu Maria lá, quietinha aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos dele, cara, ela ficou braba. Ela ficou tão irritada que ela não foi nem brigar com Maria. Ela foi direto em Jesus e falou: mestre, tu não te importas que ela fique aí nos teus pés? Manda ela ir me ajudar. Bem mulher irritadinha. E o que Jesus responde para ela? Marta, Marta, calma o coração. Acalma, olha só, tu tá muito atarefada, tu tá muito inquieta, para o que tu tá fazendo. Maria escolheu a melhor parte, ela parou tudo o que ela estava fazendo para me ouvir, e ninguém vai tirar ela daqui. Gente, nós não podemos querer ouvir Deus de qualquer forma, não tem como eu ficar fazendo um monte de coisa. Gente, não que o que Marta estava fazendo não era bom. Era bom, gente. Sim, nós precisamos fazer. Mas existe tempo para todas as coisas. E naquele tempo, o tempo era parar tudo e ouvir a voz de Deus. E Marta não fez a melhor escolha. E nós, muitas vezes, não conseguimos ouvir Deus, gente, porque nós queremos que Ele vá falando ali, no nosso corre-corre, no nosso dia a dia. Vai falando, Deus, estou te ouvindo. Sabe? Não é assim. Quando você quer conversar com alguém, ter uma conversa séria, como é que você faz? Você chama a pessoa. Não, a gente precisa conversar. Frente a frente, olho no olho, tira o celular. Eu tenho uma amiga que quando me chama para almoçar, ela já pega o meu celular e bota na bolsa dela. Mas tu não posso. Ela, sem celular. E ela não está errada, gente. Muitas vezes a gente se distrai com tantas outras coisas e perdemos a oportunidade de ouvir o que Deus quer falar. Jesus, que era Jesus, gente, constantemente Ele parava tudo que Ele estava fazendo para ficar só Ele e o Pai. Em Lucas 6 fala que Ele passou uma noite inteira orando ao Pai para que Deus desse para Ele os seus apóstolos. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta. Fica sozinho ali, em secreto com o Pai. Quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos dar tempo para isso, gente. Sabe, é vir para o culto de coração aberto. Sabe, é vir para o culto querendo ouvir a voz de Deus. É estar em casa, gente, e ter tempo para Deus. Sabe, parar em algum momento do dia, tudo que você está fazendo, e ouvir a voz de Deus. Tempo para orar. Tempo para ficar sozinho com Deus. Às vezes, o Ivan falou assim, eu vou dar um pulinho lá não sei onde eu tá, o Wesley no colégio, o Ivan saiu. É o meu momento. Gente, é o meu momento de eu ficar sozinha com Deus. Isso é muito importante. Samuel, vai, deita, fica lá quietinho, porque lá o Senhor vai falar contigo. Deus tem tempo para falar com você? Você não precisa me responder. Mas te faz essa pergunta hoje. Deus tem tempo para falar com você? Você medita nas Escrituras? Você se concentra para ouvir a voz de Deus? Porque nós, ocidentais, a gente tem uma ideia muito errada sobre meditação, gente. Meditar não é ler.
Ai, pastora, mas eu leio todo dia a Bíblia no meu devocional. Meditar não é ler, gente. Meditar, ele é um estado profundo de concentração, onde o meu foco, ele está totalmente voltado para aquilo que está sendo apresentado para mim, para que aquilo penetre o meu consciente, o meu subconsciente e entre no mais profundo da minha alma. É meditar, meditação. É como a palavra de Deus tem poder de ir na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, para discernir as intenções. Mas a gente está sempre querendo ouvir Deus de qualquer jeito, né? Vai falando, Deus. Sabe, eu não sou contra a gente colocar uma pregação para tocar, para rodar ali enquanto você está lavando a louça. Eu estou lá dobrando a roupa, estou ouvindo uma pregação, estou limpando a casa, eu boto um louvor. Não, gente, eu não sou contra isso. Mas isso não é meditar. Isso não é tempo com Deus. Tempo com Deus é eu parar tudo o que eu estou fazendo. E agora eu vou me concentrar extremamente em Deus. Eu paro tudo. Tudo. Eu priorizo Ele. Eu não fico fazendo nada ao mesmo tempo. Eu não tenho nada que me desfoque. É eu e Ele. E nós precisamos, gente, meditar mais nas Escrituras. Nós precisamos calar todas essas vozes. Sabe? A voz do boleto. A voz da conta. A voz da sogra. A voz... Calar todas essas vozes e se concentrar em Deus. Meditar nele. Sabe? Não ser como Marta, agoniada. Sabe? Agitada. Gente, eu não sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa que tem tempo para as coisas. Eu não sou uma pessoa também organizada. Tá ali meu marido que prova. Mas assim, eu sempre arrumo um tempo. Para mim isso é prioridade, gente. Porque não tem sobrevivência. Não tem como tu sobreviver sem você meditar nas Escrituras. E às vezes é de madrugada mesmo. Às vezes é de madrugada. Às vezes Deus me acorda de madrugada. Eu perco o sono lá 2h30, 3 horas da manhã e não durmo mais. E é a hora que Deus quer falar comigo. E eu paro tudo. Tudo. Eu estava dormindo, mas eu paro de dormir para ouvir Deus, gente. E é tão bom. Aquele silêncio. Deus fala. E talvez você está precisando ouvir a voz de Deus nessa noite. Nosso dia, gente, ele tem que ter um momento que a gente para tudo que a gente está fazendo. E isso não é de vez em quando, é todo dia. Todo dia, no meu dia, tem que ter um momento que eu vou parar tudo para ouvir a voz de Deus. Se você não faz isso, você precisa começar a fazer. Você precisa começar a priorizar Deus na sua vida. Senão, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, você não vai receber direcionamento. Ele é o pastor que nos guia, gente. O tempo que nós paramos com Deus, que nós buscamos Ele, é o tempo que você recebe o pastoreio dEle. Ele é o nosso pastor. Gente, é Deus que me pastoreia. Quando eu paro, eu ouço a sua voz. Senhor, eu faço, eu não faço, eu compro, eu não compro. E às vezes vem aquela voz, compra. Eu não, está amarrado. É Deus que vai guiar você. E é por isso que nós precisamos reconhecer a voz de Deus em meio às outras vozes que vão ecoar no nosso coração. Quantas vezes a gente toma decisões erradas na vida? E depois a gente vai lá colher o fruto, né? Ruim, podre, da consequência de ter feito uma escolha errada porque a gente não ouviu a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus nos livra de muitas coisas. Então, gente, se nós não ouvir a Deus, nós ficamos que nem uma barata tonta, sabe? Girando para lá e para cá, para lá e para cá, sem propósito, sem direção, sem saber, sabe? Para tudo que você está fazendo. Sabe, mas a pastora, minha vida, tu não tem noção, ela é assim, eu preciso fazer isso. Para, porque se você não ouvir Deus, você só vai tomar decisão errada na sua vida. Para o que você está fazendo e busque a Deus. E para encerrar, gente, o louvor já pode subir. Veja o que Samuel disse. Veja o que ele disse para Samuel. Samuel, Deus pode falar com você. Independente de você ser ou não
um adulto ou um sacerdote, Deus, ele pode falar com você. Número 1, Deus quer falar com você. 2, Samuel, fica lá quietinho. Fica lá no seu cantinho, ó. E quando Deus falar, aí é o terceiro ponto, gente. Qual é o terceiro ponto? Se mostre ativo. Sabe? Deus vai te fazer um convite. Responda a esse convite. Uma coisa que você precisa saber e aprender sobre Deus é que Ele é totalmente educado. Gente, Ele não é que nem o nosso adversário, que chega arrombando as portas, que não é convidado para entrar e entra e faz bagunça. Ele não é que nem o nosso adversário. Se você não convidar Ele para entrar, Ele não vai entrar. Mas Ele vai, ó, bater. Ele primeiro fica ali falando para Samuel uma única palavra. Samuel, Samuel, Samuel. Deus não chegou, gente, Samuel dormindo. Ele não chegou já falando um monte de coisa. Samuel, acorda, acorda porque não sei o que. Não, gente, ele ficou ali. Samuel, Samuel. Sabe quando você se acorda de madrugada? E você... Por que eu me acordei? Eu estava num sono tão profundo, eu estava tão cansada. Eu me deitei, parecia que eu ia me acordar só no outro dia. Daí eu me acordo 2 horas depois que eu dormi. Alguém já passou por isso? É só comigo que acontece essas coisas. Sabe quando tu deita assim, nossa, eu tô tão cansada que eu acho que eu vou acordar só amanhã às 10 da manhã. 2 horas eu tô aqui, ó. Oi? Gente, é doido. Samuel, vamos lá. Acorda, que eu tenho grandes coisas para te falar. Não, gente, não foi assim. Ele ficou aqui, ó, Samuel, Samuel, Samuel. E só depois que Samuel responde, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Aí Deus começou a falar. É Apocalipse 3:20. Sabe? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e me convidar, eu vou entrar. Sabe? Gente, e aqui é uma igreja. Esse texto aqui, ele não é um texto evangelístico. Ele é um texto para crente. É uma igreja, é Laodiceia. É uma igreja que não estava conhecendo Jesus. Sabe? Mas ela se achava que estava muito bem. Nossa, tá arrasando. Mal sabe você, Laodiceia, que você é pobre, cega, miserável e nua. Eu, Jesus, tô do lado de fora da vida de vocês. Mas eu tô aqui, ó. Se você abrir a porta e me convidar, aí eu vou entrar. Sabe, gente? Às vezes nós achamos que nós estamos arrasando. Uau, nossa, tô cuidando de um GC. Nossa, agora eu tô fazendo carisma. Agora ninguém me segura. Só que Jesus está do lado de fora. E mal sabe você que é um miserável, pobre, cego e nu. Mas hoje Jesus está aqui, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, vai abrir. E é, gente, exatamente assim que Deus ficou com aquela voz ali, sabe? Samuel, Samuel, Kátia, Sula, sabe? Deus não chega gritando, sabe? Deus não tá, gente, essa voz não é uma voz que fica lá, ô Sula, olha só, acorda, porque eu tenho grandes coisas para te falar, porque não sei o quê, porque eu vou matar a casa de Eli, eu quero que tu seja o profeta do caos que vai entregar essa mensagem. Não, gente, não foi assim. Deus não faz assim, Deus não fala assim. Essa voz, ela fica ali, ó, no teu coração. Sabe quando você sente aquela voz te chamando, te chamando? Tem um hino da Ludmilla que eu adorava ouvir de madrugada. Eu ouço Deus me chamando.
Porque era assim, gente. É uma voz que vai, sabe, te hipnotizando, assim, te trazendo. Quando vê, você já está ali nos pés de Jesus chorando. Isso é tão bom. Como eu quero que você viva isso com Deus. Isso muda o seu relacionamento com Deus, gente. Isso é profundidade, isso é intimidade. É um Deus que você tem relacionamento. É um Deus que você vive. Não é um Deus que você só ouve falar. E o Senhor hoje está aqui, gente, batendo na porta do seu coração. Se coloque de pé. Se alguém ouvir essa voz, abrir a porta e dizer: entra, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Faz morada, Senhor. Aí Ele vai entrar. Aí, gente, Ele vai fazer morada. E aí, gente, tem muita conversa que Deus quer ter comigo e com você. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.